Diferença simétrica. A diferença simétrica entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, ou os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Neste caso, estamos a falar da diferença de dois conjuntos, a diferença do conjunto A com o conjunto B. Então, estamos a dizer que são elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. E são os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Então, nesta diferença aqui na escrita simbólica, nós teremos x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou o x pertence a B e x não pertencem a A. Então, nós veremos também aqui a diferença de conjuntos representada num diagrama de Venn. Temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, a diferença de dois conjuntos A e B, teremos aqui os elementos do conjunto A, eles não pertencem ao conjunto B, e os elementos do conjunto B não pertencem ao conjunto A. Então, nós teremos aqui a diferença simétrica entre dois conjuntos. O conjunto A é este que está pintado, os seus elementos estão mencionados a cor azul, e temos aqui os elementos do conjunto B que estão mencionados a cor vermelha. Então, os elementos que estão nesta área aqui pintada são elementos de B, onde estes elementos de B aqui não pertencem ao conjunto A, e também os elementos de A não pertencem ao conjunto B. Neste caso, nós teremos aqui a diferença simétrica de A menos B. Quando a gente diz A menos B, estamos a dizer que os elementos de A não pertencem a B. E teremos aqui os elementos do conjunto B não pertencem ao conjunto A. Neste caso aqui, nós temos aqui a diferença simétrica representada no diagrama de Venn. Então, nós aqui vamos ver aqui os exercícios como determinar a diferença simétrica de dois conjuntos. Teremos aqui, considere os seguintes conjuntos. A linha A, temos o conjunto A, e temos o conjunto B. Determine a diferença simétrica de A e B. Aqui temos a linha B, que diz o conjunto B e o conjunto C. Também temos que determinar a diferença simétrica. A diferença simétrica de B e C. Resolução. Vamos resolver aqui o número 1, a linha A. Queremos encontrar a diferença simétrica do conjunto A e o conjunto B. Lembrar que a diferença simétrica de dois conjuntos são todos elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B, ou são todos elementos que pertencem ao conjunto B, mas que não pertencem ao conjunto A. Então, vamos verificar aqui nos nossos conjuntos, os conjuntos que nós temos aqui. Neste caso aqui, nós temos aqui os nossos dois conjuntos. São elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Os elementos que pertencem a A, que não estão no conjunto B, se formos observar aqui, só temos apenas um. É o único elemento que não está no conjunto B. Então, vamos colocar aqui, teremos 1. Então, estamos a ver que os outros dois elementos estão no conjunto B. Então, significa que não vão fazer parte da diferença simétrica. Então, vamos para o conjunto B. Vamos encontrar os elementos no conjunto B que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Os elementos que pertencem a B, temos aqui o 4, temos aqui o 5. Então, vamos pegar esses dois elementos. Teremos aqui 4, teremos também o 5. Então, vamos fechar chavetas. Então, a diferença simétrica destes dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, será dado por 1, 4 e 5. Temos aqui a linha B. A linha B, temos aqui B, temos aqui os seus elementos A, B, C, e o conjunto C temos seus elementos B, C, D. Então, nós temos que encontrar aqui a diferença simétrica do conjunto B e C. Então, esta diferença simétrica, ela também será dada por elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a C, ou elementos que pertencem a C, mas que não pertencem a B. Então, vamos olhar aqui os elementos. Temos aqui o conjunto B.
os elementos que estão no B, no conjunto B, mas que não estão no conjunto C. Estamos a ver que nós temos este elemento. O A não aparece no conjunto C, então vamos colocar aqui. Temos aqui o A. Vamos olhar outros elementos. Só temos apenas o A. O B aparece lá, o C também. Só temos apenas o A. Então vamos para o conjunto C. No conjunto C, vamos olhar para os elementos que pertencem ao conjunto C, mas que não pertencem ao conjunto B. Neste caso, olhando para os elementos que nós temos aqui, temos apenas o elemento D. Então vamos colocar aqui o nosso D. Então significa que a diferença simétrica desses dois conjuntos será dada por A e D. Gostou? Inscreva-se, ative o sininho de notificação, deixe seu like.